Boa tarde, estamos aqui mais um dia para falar um pouco, da palavra de Deus, e não poderia deixar de agradecer, todos vocês que acompanham e dizer que estou muito feliz por estar, vocês estar interagindo e vendo os vídeos e fazendo parte desse processo, acompanhando um certo conhecimento que é da palavra de Deus. Quero aqui desejar um feliz ano novo para todos vocês, que Deus possa abençoar mais um ano, que possa ser um ano de muitas lutas, batalhas, e que Deus possa ajudar nós todos vencer esta guerra, essas batalhas, porque a vida é isso, a vida é guerra, a vida é batalha. Todo dia nós matamos um leão, todo dia tem as lutas. E hoje trouxe uma palavra que fala sobre a aliança. Como hoje é começo de ano, não poderia deixar de falar sobre a aliança que nós devemos ter com Deus. Isto vem dos princípios, desde a época de Noé. Noé fez uma aliança com Deus, construiu a arca, honrou a tua palavra com Deus e seguiu todos os passos que Deus determinou. Isso é uma aliança. Então nós temos que entender que o começo do ano é renovar a nossa aliança. É nós renovar a aliança não somente no começo do ano, mas principalmente no começo do ano. Eu separei aqui a palavra de Deus que fala em 2 Crônicas 21, capítulo 21, versículo 7, que fala: o Senhor não quis acabar com o descendente do rei Davi. O Senhor não quis acabar porque Deus tinha feito a aliança com Davi. E Jeorão, ele se tornou rei, que é descendente de Davi. E ele seguiu os maus caminhos de Acabe. E mesmo Jeorão seguindo os maus caminhos de Acabe, Deus não deixou, não quebrou a aliança com Davi. Porque Deus, quando faz aliança, Ele não é simplesmente fazer com que as pessoas fazem hoje, simplesmente vai lá, faz uma aliança com Deus e simplesmente deixa para lá. Mas Deus é diferente. Deus, quando nos pega, Ele nos faz a aliança, Ele vai até o fim. E aqui o que mexe comigo é que o Senhor Deus, Ele fez uma aliança com Davi, que todos os descendentes de Davi seriam reis. Mas não foi por isso, não seja por isso porque Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe e pecou contra Deus, não fez as vontades de Deus, ele não quebrou a aliança. O que mexe comigo é que Deus, independente da circunstância que você está hoje, independente da situação que você passa, independente dos desejos do seu coração, independente da sua situação, Deus, quando faz uma aliança com você, Ele não volta atrás. Deus, quando Ele pega na sua mão, te levanta, te exalta, te coloca no lugar que Ele prometeu. Ele não é um Deus
que retrai. Ele é um Deus de progressão, Ele é um Deus que Ele te exalta. Só que nós temos que entender que quando nós fazemos aliança com Deus, é como fala a Bíblia, que quando a gente conhece a verdade e a gente entra nos caminhos de Deus, e quando nós saímos, quando nós contaminamos, quando nós damos brecha para o inimigo, é 7 vezes mais difícil. Agora você imagina, você já aceitou, fez aliança com Deus. Por isso que Deus não pega imediatamente nas suas mãos. Deus, Ele não faz uma aliança contigo do dia para a noite. Não adianta. Sabe por quê? Porque lá em Mateus 23, versículo 37, fala sobre o principal mandamento para seguir a Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o desejo do seu coração, toda a alma e toda a mente. É você seguir a Deus por inteiro. Nós estamos vivendo uma geração que é meio termo. Tem igrejas que estão aceitando esse meio termo e não existe. Não existe igreja nenhuma, não existe céu meio termo. Não existe o céu pela metade. Não existe na Bíblia meio termo. Ou você faz parte ou você não faz parte. Ou você faz aliança e permanece a sua aliança. É como você fazer um casamento, você casar e você perder a sua aliança. Você está quebrando a sua aliança com Deus. Então você tem que aprender a se alimentar da palavra. Você encher o seu coração, você se alimentar de Deus, né? Porque fala com todos os desejos do nosso coração. Se o nosso desejo do nosso coração está no mundo, não adianta você querer se auto-enganar e querer enganar a Deus. As pessoas hoje estão assim, simplesmente hoje está na igreja e amanhã está no mundo, ou você está na igreja, sua cabeça está no mundo. Então, nós temos que passar a entender que seguir a Cristo, seguir a Deus, é renunciar aos pecados, é renunciar aos desejos da carne. Eu não sei qual é os desejos do seu coração, eu não sei do que você se alimenta a sua mente, porque se você alimenta a sua mente de coisas do mundo, a sua alma será automaticamente do mundo. Eu não sei do que você alimenta a sua mente, eu não sei do que você se alimenta, eu não sei aonde estão os desejos do seu coração. Para você ter ideia, a Bíblia, ele é o manual da vida. Independente da circunstância, da situação que você está passando, a Bíblia é a boca de Deus. Andrés, o que você está querendo dizer? Eu não estou falando para você simplesmente comer a Bíblia. Eu estou falando que você tem que se alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é a boca de Deus. De tudo que você precisar, necessitar, se você está passando por uma certa dificuldade, ou doença ou algo do tipo, a palavra, através da palavra, ela vai te fortalecer, ela vai te ajudar. O Espírito Santo de Deus, ele vai mover, vai fazer um mover na sua vida. E você vai ver, você vai passar a perceber o quanto é maravilhoso você se alimentar da palavra de Deus. E quando você passa a se alimentar da palavra de Deus, automaticamente os desejos do seu coração são alimentados por Deus. A tudo aquilo que era do passado se torna novo. As pessoas hoje em dia estão acostumadas a ver o seu passado e querer te julgar. Estamos passando por uma geração do jugo. As pessoas hoje olham para você e vê o seu passado e quer te julgar pelo seu passado. As pessoas não querem saber do seu presente. E outra coisa que eu tenho para falar para vocês, não façam as coisas querendo mostrar para as outras pessoas. Façam para agradar a Deus.
Eu aprendi uma coisa, que tudo que eu faço, eu não preciso falar e nem mostrar para ninguém. Sabe por quê? Porque o que nós temos que provar, para quem que nós temos que provar a nossa fidelidade, a nossa aliança é com Deus. As pessoas estão passando por essas situações à toa. As pessoas hoje têm rede social para querer mostrar o que faz, o que tem e o que deixa de fazer. É uma coisa vazia, uma coisa sem sentido. Para você ver, eu fiz um propósito de 1 ano sem rede social. Eu quero me libertar. Em nome de Jesus, eu digo para vocês, você que não trabalha com rede social, é o pior caminho que tem a rede social. Eu vou ganhar o que olhando a sua vida? Eu vou ganhar o que postando a minha vida para você? Nada. Então, uma coisa sem sentido, uma coisa que para mim, hoje, claro, é uma escolha minha. E para mim não tem sentido. O meu sentido é o quê? É ler a palavra de Deus, é apresentar os meus projetos para Deus. Quero dizer para vocês que 2023 eu quebrei 2 vezes. E foi erros que eu cometi que Deus fez com que acontecesse para eu aprender. Eu quero dizer para vocês que eu sou humano, né? Nós todos somos pecadores, mas nós somos dignos de reconhecer os nossos pecados e todos os dias pedir perdão para Deus. Porque às vezes nós, ao pensar, nós pecamos, às vezes só de olhar nós pecamos, às vezes a gente fala da boca para fora, nós pecamos. Então nós temos que ser dignos de reconhecer os nossos erros e pedir perdão para Deus todos os dias. Aonde eu errei? Eu errei esse ano, eu fiz 2 investimentos muito altos. E os investimentos que eu fiz, eu não apresentei para Deus. E ao mesmo tempo, visando o dinheiro, visando a prosperidade, visando coisas que não é dos princípios de Deus. A única coisa que eu errei é que eu não apresentei os negócios para Deus. Deus fez que eu me alertasse e eu não enxerguei. Novamente eu fui e fiz em outro lugar, em outras coisas, em outra empresa, outro investimento. E eu não apresentei para Deus. Quebrei de novo. E hoje eu tenho uma total consciência que Deus, Ele não me castigou. Eu não entendo como um castigo, mas sim como uma libertação. Porque às vezes se eu tivesse continuado nesse negócio que eu não apresentei para Deus, eu teria estado na pior, ou teria acontecido algo pior, né? Então, uma coisa para 2024, apresenta os seus projetos para Deus. Apresenta a sua aliança, apresenta a sua casa, a sua família, os seus negócios, os seus planejamentos futuros. Coloca Deus na frente. Eu aprendi que 2024, tudo que eu for fazer, tudo que eu for pensar em fazer alguma coisa, eu colocar Deus na frente. Teve um amigo pastor meu que me chamou para ser obreiro e eu falei, não, enquanto Deus não me confirmar, eu tenho um íntimo com Deus que eu não preciso provar nada para ninguém. Quando nós temos um íntimo com Deus, quando nós colocamos Deus na frente, Deus, Ele vai usar a boca de um irmão. Deus, Ele move, Ele coloca, Ele apresenta pessoas no seu caminho e Ele te mostra se é aquilo ali realmente para a sua vida ou não. Vamos voltar lá sobre a história de Davi, sobre a aliança. Toda vez que morria um rei de Israel, se tornava um descendente rei de Davi. Essa foi uma aliança que Deus fez com Davi, antes da morte de Davi. E Davi mesmo, tendo essa aliança com Deus,
e mesmo vindo os descendentes, porque eu não sei como é que vai ser o coração, os desejos do meu descendente. Eu não sei. Então, nós, quando fazemos uma aliança e a gente quebra uma maldição hereditária na nossa vida, da nossa família, e quando nós fazemos uma aliança com Deus, e Deus, quando desce e faz uma aliança contigo, com tua casa, com tua família, pode vir descendentes quantas vezes for. Quando Deus faz uma aliança, Ele transforma a sua vida, a sua casa. Quando você passa a entregar a sua vida, quando você passa a entregar todos os seus desejos e projetos para Deus, as coisas são diferentes. Não tem dor. E eu vou falar uma coisa para você: Deus não dá um fardo maior do que você possa carregar. Porque se fosse assim, as pessoas não dariam conta de prosseguir. Eu quero desejar para vocês que vocês possam, 2024, fazer uma aliança com Deus. Que você possa fortalecer esta aliança todos os dias. Que Deus possa encher a sua casa, a sua família, a sua vida, e que Deus possa usar você para que você torne mais pessoas a fazer uma aliança com Deus. Que 2024 possa ser um ano de salvação, libertação, transformação, porque Deus, Ele quer isso. Deus, Ele quer salvar vidas, Ele quer transformar, Ele quer libertar, Ele quer salvar. Então Deus, Ele não quer pessoas interesseiras, pessoas que buscam a Ele só pelo seu interesse próprio. Eu quero te dizer nesta tarde que Deus, Ele quer te salvar, mas tudo depende de você, tudo depende da sua iniciativa, tudo depende da tua escolha, das coisas que você busca, das coisas que você deixa de buscar. Quero que Deus te abençoe e que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.